Rafael, que vai estar trazendo a mensagem dessa noite para os nossos corações, aleluia, fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus falar em seu coração nessa noite, aleluia. Estenda sua mão para cá, irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nessa noite te apresentamos o teu Filho Jesus, nosso irmão diácono Rafael, ó Deus, que vai estar nessa noite, Senhor, ministrando a tua palavra, Jesus. Ó Pai, usa teu servo em tuas mãos, Senhor, usa ele, Senhor, conforme o teu querer, ó Pai. Coloca a palavra no coração do teu servo, brasas vivas, Senhor, sobre a cabeça do teu Filho nesta noite, Deus. Usa ele em tuas mãos, Senhor, como um canal de bênção para a nossa vida, Pai. É o que eu te peço nessa noite, Jesus, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos receber o nosso irmão diácono Rafael. Uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitar que os irmãos estão em pé, já vamos estar fazendo a leitura do texto. A palavra de Deus nessa noite se encontra no livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Efésios. Oh, glória a Deus! Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e a partir do verso de número 11. Aleluia! Glória a Jesus! Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e a partir do verso de número 11, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. É logo depois dos Evangelhos, depois de Gálatas, depois de Coríntios, louvado seja Deus. É um livro depois de Gálatas. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios, o capítulo 2, a partir do verso de número 11. Os irmãos podem procurar. Aleluia. Glória a Deus. Quem está nos acompanhando também ao vivo pela internet, pode estar abrindo também a vossa Bíblia. Carta de Paulo para a igreja de Éfesos, no capítulo 2, e a partir do verso de número 11. Amém, igreja? Amém. Vamos passar a ler o texto do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Fecha os teus olhos. Aleluia. Liga o teu pensamento com Deus. O Espírito. Peça para Deus falar no teu coração, para com o Espírito Santo. O Espírito. Abra-se. Amolece o teu coração nessa noite, para que a palavra de Deus possa entrar no vosso coração. Glória, glória,
E ore comigo agora, grandioso Deus, altíssimo e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai santo, Pai eterno, em nome de Jesus, ó Nazareno, Senhor, perdoa, ó Senhor, as nossas iniquidades, perdoa, ó Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, carnalidade, os nossos erros, Senhor, perdoa o nosso coração, abençoa o nosso coração nessa noite, tem misericórdia da nossa alma nessa noite, Deus eterno, Deus de poder e de maravilha. Senhor, cumprindo o ide do Senhor, meu Deus, estamos aqui nessa noite, pregando o santo evangelho a estas almas que nos acompanham neste momento, Senhor. Que o nome do Senhor seja santificado, que o nome do Senhor seja exaltado nessa noite, grande Deus de Israel, Pai da glória, Deus eterno, Deus de poder. Desde a glória do céu, contempla este altar, contempla esta igreja, contempla, Senhor, esta live, aqueles que nos acompanham, Senhor. Que o Teu Espírito possa guiar, Senhor, esta mensagem, e ela possa chegar aos escolhidos do Senhor. Que os escolhidos possam ouvir a palavra do Rei, a palavra, o decreto da proclamação do Santo Evangelho. Ó Deus Altíssimo, ó Deus de poder, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, revela Cristo nos corações neste momento, Senhor. Revela, Senhor, meu Deus. Abençoa o diácono Leonardo, abençoa a nossa irmã Creuza, abençoa o nosso irmão Pedro, abençoa o irmão Natalino, abençoa os irmãos que não puderam estar aqui essa noite. Visita eles, Senhor, onde eles estiverem, e guarda, Senhor. Tem misericórdia também daquela família enlutada, Senhor. Tem misericórdia dos que estão no leito, Senhor. Tem misericórdia dos que estão com câncer, Senhor. Do que estão desenganados dos médicos. Senhor, o Teu Evangelho não é palavra apenas, Senhor. O Teu Evangelho é poder. O Teu Santo Evangelho é poder, Senhor. E neste momento, Senhor, para confirmar, Senhor, a verdade do Evangelho, para confirmar a verdade da Tua palavra, Senhor, que todos quanto ouvirem essa mensagem sejam curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno, sejam curados em nome do Senhor Jesus. Não para a glória do homem, não para a minha glória, mas para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Santo Evangelho do Senhor. Ó Deus de poder, para a glória, para o louvor da Tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, dai a palavra, Senhor, no abrir e fechar a boca do Teu servo. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, desocupar as vossas mãos e dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Livro, ou melhor, carta de Paulo aos Efésios. Assim como na carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai nos explicar a filosofia, a profundidade do mistério da salvação, da redenção. Como que acontece a redenção? Como que acontece a salvação? Paulo deixa bem claro ali na carta aos Romanos, porque muitas das vezes, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo, fica uma pergunta no ar: como que um homem que viveu há 2000 anos atrás, morrendo em uma cruz, pode salvar para toda a eternidade todo aquele que nele crê?
Paulo revela claramente, Paulo deixa bem detalhado, explicado na carta aos Romanos, muito profundo, grande ensinamento, né? A carta que Martinho Lutero mais gostava de estudar era a carta aos Romanos, né? O grande reformador, né? Estamos aqui sendo protestante por causa de Lutero, e diz que nós somos luteranos, porque é ele que fez a reforma protestante. Irmão, sabia? Como assim, irmão? O que é isso? Existe, nós somos protestantes. Sabia disso, né? Sabia? Não? Sabia, irmão? Não? O irmão sabe, o irmão sabe. Ah, mas você é protestante? Nós somos protestantes. A igreja evangélica, os crentes são protestantes. Ah, mas protesta contra o quê? Fica a pergunta. Sabe por quê, igreja? Nós protestamos. Não tem medo de falar, não. Não há tempo de ter medo de falar, irmão. Não há tempo mais de temer falar. Não há. Nós protestamos contra a doutrina do catolicismo romano. Você sabia? Por quê? Há mais ou menos 500 anos atrás, não vamos dizer que não havia como é, pelo menos hoje, a igreja protestante, a igreja evangélica. A igreja era a igreja católica romana. E nessa época, os que estavam na frente da igreja romana ponhavam alguns dogmas, algumas mentiras para a igreja. E na sua simplicidade, os fiéis que estavam na igreja, por não entender, por não conhecer o latim, vamos dizer, não ter essa liberdade de poder pegar uma Bíblia, ler e entender, eles só criam no que o papado, no que os padres, no que os sacerdotes da igreja falavam. E eles criam e faziam. E ali foi posta muita enganação por eles não conhecer a palavra de Deus. Eram cobradas indulgências. Quando morria um ente querido, a igreja católica falava para os seus fiéis que se eles pagarem indulgências, sabe, pagar, seu ente querido saía do purgatório. E eles criam, certo? E muitas outras coisas a igreja imputava, que não está na Bíblia. Mas imagina, irmão, irmã, se você não sabe ler o que está na Bíblia, você não sabe ler o português. Um exemplo, e eu estou aqui pregando para você, você vai confiar em mim de estar pregando, mas já pensou eu te enganando, falando que está e não está, falando que é para fazer e não está escrito? Era assim. E daí um homem que estava dentro ali da igreja, vamos dizer, estudando, se formando para ser um padre, porque ele tinha uma vocação, queria também fazer a obra, pregar a palavra. Ele começava a estudar, e ele estudando a Bíblia, ele viu que a própria igreja que ele estava enganando o povo. Você sabia? O nome desse homem é o homem que eu falei aqui, Martinho Lutero. E ele agiu com sabedoria. Ele falou, nossa, estão enganando o povo. E ele estudou a Bíblia, ele estudou, e ele entendeu que a salvação, lê no Romano, a salvação é pela graça, de graça sois salvos. Lê nesse livro que eu li também, Efésios, salvo pela graça, por meio da fé. Isso não é de vós, é um dom de Deus, é gratuito. Deus dá. E ele lendo, e ele via que a igreja cobrava, a igreja fazia, as pessoas tinham que fazer promessas, tinham que fazer aquilo, e ele se revoltou, mas ficou quieto. E um certo dia, um dia vamos dizer de missa, um dia que todas as pessoas iriam, antes de começar, ele foi lá e pregou
95 teses, 95 cartazes e fora de toda a igreja, denunciando tudo que estava sendo feito de errado na igreja. Você acredita? Há 500 anos atrás. Daí muita gente saiu e começou a seguir ele. Você está entendendo? Daí surgiu a igreja protestante. Você está entendendo? Você está entendendo que coisa? Ah, mas a igreja primitiva é a católica, mas a católica está adorando imagem. A igreja católica está cheia de ídolo lá dentro, está cheia de imagem lá dentro. E Deus não divide a glória dele com os ídolos. Não divide. Não adianta falar que é a igreja verdadeira. Pode ter começado como a primeira igreja, mas a partir do momento que põe o primeiro ídolo, primeira imagem de escultura do lado do altar do Senhor, perde a bênção do Senhor. Aleluia. Então nós protesta contra a verdade. Você está entendendo? Nós somos protestantes. As igrejas são protestantes. Cadê as imagens? Cadê as imagens? Não tem imagem. Mas tem a presença do Senhor. Tem a glória do Senhor. O Espírito da verdade. E não o Espírito do engano. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ah, irmão. Mas que hoje em dia nós temos a Bíblia na nossa mão, na nossa própria língua. É só para quem, os irmãos aqui, os irmãos que estão acompanhando pela internet, não precisa confiar na palavra de um luterano aqui, não precisa confiar na palavra de um protestante, mas pegue na tua casa, abre a tua Bíblia, em Êxodo 20, versículo 1, como título, os 10 mandamentos. Não os 10 mandamentos que é entregado no panfleto na igreja, porque aquilo ali está adulterado também. Mas os 10 mandamentos que o próprio Deus falou de cima da montanha e o povo temeu de ouvir a voz de Deus. Êxodo 20, versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei da terra, do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para vós imagem de escultura, de nenhuma representação do que há em cima no céu ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Ah, mas é só isso? Pode abrir também Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Torne-se semelhante todos que crerem, todos que fazem, todos que confiam nela. Mas tu, ó povo de Deus, mas tu, ó Israel, confia no Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Apocalipse 21. Ficarão de fora os mentirosos, os cães, os fornicadores e os idólatras. Qualquer que ama, adora outra coisa a não ser Deus. Ah, mas eu não adoro. Ah, mas eu só tenho ali porque eu venero. Joga para longe de Deus. Tira da tua presença, porque isso desagrada a Deus. E é isso que está impedindo o Espírito, a graça na vida tua. Louvado seja o nome do Senhor. Não há mais tempo para não falar disso. Não há mais tempo para esconder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, isso talvez responda, mas por que existem as igrejas evangélicas? Parece que fica mais claro agora, né? Não é? Uma igreja católica romana tem a Bíblia, a igreja evangélica tem a Bíblia, mas aí por quê? Reforma protestante, começada com Lutero, louvado seja Deus. Qual que é a questão? A questão, a regra de fé, não é um costume, não é uma tradição dos homens, é a Bíblia Sagrada. Está na Bíblia,
nós pratica, nós luta para seguir. Se não está, lamento, mas é coisa do homem. É assim a regra. A regra protestante verdadeira, legítima é essa: palavra em cima da palavra. E eu estava falando de livro de Romanos, mas nós não lemos Romanos. Por que eu falei de Romanos? Porque Romanos dá uma ênfase, explicando como que um homem pregado no madeiro há 2000 anos salva nós de uma condenação eterna. Ali ele explica, né? Principalmente Romanos 8, né? Glória a Deus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como ela estava enferma pela carne, Deus envia o teu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condena o pecado na carne, para que a justiça de Deus se cumpra em nós, agora que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne e os que se inclinam para o Espírito, louvado seja Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Como assim, irmão? O mundo inclina para a carne. Por quê? Porque não tem o Espírito de vida. Mas como assim, irmão? Vamos deixar claro as coisas hoje? Tá bom, vamos deixar. Como assim, irmão Rafael? Não tem o Espírito de vida. Ou melhor, eles não sabem do Espírito de vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não sabem de coração, não é da boca para fora, que realmente existe a vida eterna. Eles não entenderam que o Filho de Deus que desceu do céu, se fez carne e morreu no madeiro, depois de 3 dias ele ressuscita em um corpo que não morre mais. Eles não sabem, não entendem que o Cristo que morreu na cruz é o mesmo Cristo que deixou um túmulo vazio, porque ele ressuscitou e vive para todo sempre e não morre mais. Não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Quanto a ter morrido, morreu de uma vez só para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, até aguardando o dia dele buscar o que ele comprou com a sua morte, que somos nós. Isso é espírito de vida. Isso é saber que eu posso viver e morrer em paz, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará por mim. Minha carne repousará em paz, a minha alma repousará em paz, o meu espírito repousará em paz. Glorioso Jesus. Na semana passada, retrasada, domingo, fora esse o outro, fui no enterro do irmão. No enterro do irmão em Cristo. E esse irmão, nós fazia obra junto, de anos, muitos anos atrás. E era um irmão fiel. Aleluia. Glórias a Deus. Daí você olha, fala, nosso irmão partiu. É triste. Mas ao mesmo momento, o Espírito de vida, aleluia, o Espírito de vida está ali, dizendo, ele vive para a eternidade. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Espírito de vida, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você está entendendo como que é a partida do cristão? É diferente. É diferente demais. Não tem comparação. Quando você, mas quem é você para julgar? Irmãos,
Você vê, você testemunha de uma pessoa. Não estamos dizendo que as pessoas são perfeitas, os crentes são perfeitos. Mas nós somos testemunho de uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo e passou a sua vida a pregar o Evangelho e a lutar pelo Evangelho. E Deus é fiel para guardar ele do mal e reservar a sua alma para o grande dia da vida eterna. O que começa a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para terminá-la. Você está entendendo? Se entregue à soberania de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glórias a Deus. E o mesmo Paulo que escreve essa carta, que escreveu aos Romanos, a qual inspira Martinho Lutero a fazer a grande reforma protestante, é o mesmo Paulo que agora escreve essa carta aos Efésios. E no livro de Romanos, como eu disse, é a filosofia da redenção. E no livro de Efésios a gente encontra o porquê, o que está além disso. No capítulo 2, pelo menos por 3 vezes, no capítulo 1, no capítulo número 1, logo na mesma uma folha anterior, você vai ver que ele fala por 3 vezes, pelo menos 3 vezes que eu me lembre, o fim da nossa salvação é o louvor da glória de Deus, é o louvor da sua graça. Você está entendendo? Ele vai nos dizer que o Deus Pai, Ele nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo, para que nós pudéssemos um dia ser salvos pelo Seu Filho, tirado da corrupção do mundo e transportado para o reino do amor do Seu Filho, em quem temos a redenção. E quando esse dia se achegar, irmãos, que agora ele está pregando palavras, pregando, para quê? Para que os escolhidos sejam manifestos. Os escolhidos vão ouvir a mensagem, vão crer e vão se manifestar. Mas chegará um dia que o que há de vir, virá. E ali nós estaremos glorificados na Tua presença, imortalizado, resplandecendo como astros no firmamento, como está em o livro de Daniel. Os justos resplandecerão. E aí o fim, qual que é o fim? O fim vai ser a adoração genuína, adoração verdadeira ao Pai. Louvaremos a sua glória, louvaremos pela tua graça. Imagina, você está entendendo a adoração que Deus quer? Porque Deus diz que Ele busca verdadeiros adoradores. Jesus fala: meu Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. E quem é o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador é aquele que creu em Jesus Cristo, é aquele que creu que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que creu que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e lhe dá a vida eterna pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Esse, quando crê, ele adora em espírito e em verdade. Ele adora sem abrir a boca, ele adora sem dizer um A, só no teu coração. Ele glorifica a Deus, porque ele entende: olha, eu era perdido. Agora vamos entrar no texto. Glórias a Deus. Mateus, pega uma água para mim depois, por favor. Mateus vai ser meu ajudante hoje. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe nós. Qual que é a situação de uma pessoa que não creu ainda, que não ouviu, ou melhor, ouviu e não deu ouvido? Glórias a Deus.
Glória a Deus. Ouviu e não deu ouvido. Entrando no texto, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, chamados incircuncisão. Gentios, no contexto bíblico, era todo aquele que não fazia parte do povo de Israel. E o povo de Israel era o povo de Deus, do Deus vivo. O povo que tinha... Os povos da terra sempre teve Deus, né? Se a gente vai ler na Bíblia, um adorava Baal, outro adorava a lua, adorava o sol. Os filisteus adoravam Dagon, uma imagem de um homem, metade peixe, metade homem. Mas quando chegava em Israel, havia um tabernáculo, havia um altar. Dentro do tabernáculo havia outro tabernáculo. E dentro do outro tabernáculo, que era o lugar santo dos santos, havia apenas uma arca, coberta de ouro. E dentro da arca havia maná, havia as tábuas dos 10 mandamentos, e um cajado, né, com folhas, flores e castanha, um cajado que havia florescido. Mas sobre a tampa da arca, que manifestava por cima a glória do Deus invisível, é o Deus de Israel. Mas isso era para o povo de Israel. E havia a lei muito rígida, né? A lei dos mandamentos. Mais de 600 mandamentos. Os 10 principais, mas decorrente dos 10 havia mais 600 e pouco, né? Dizem os estudiosos 613, né? Para ser mais exato. Louvado seja Deus. E a chegar-se então na presença do Senhor, primeiramente para chegar no tabernáculo, poder carregar um móvel do tabernáculo, primeiro que tinha que ser um levita, ou seja, de uma tribo específica, para tocar. Mas mesmo assim, sendo levita, não poderia participar de certas cerimônias do culto. Tinha que ser de uma família especial dentro ainda dos levitas, a família de Arão. Aí poderia ser sacerdote. Mas mesmo sendo sacerdote, então poderia chegar na presença do Senhor. Mesmo sendo sacerdote, não podia se chegar na presença do Senhor. Mas tinha que ser do sacerdote o principal, um deles, que era escolhido e provado, que era o sumo sacerdote. E mesmo ele sendo sumo sacerdote, ele se achegava uma vez no ano na presença do Senhor. Já parou para pensar como era? Dentro do tabernáculo tinha, fora do tabernáculo já tinha um lugar fechado, era chamado pátio. E daí dentro ali tinha o tabernáculo, feito de cortinas. E ali tinha um véu. Ali, aquele véu só passava sacerdotes. Daí eles entravam dentro daquele tabernáculo. Daí dentro daquele tabernáculo tinha um outro tabernáculo menor. E um outro véu, o segundo véu. Ali era chamado Santo do Santo. Ali sacerdote não entrava. Ali só entrava sumo sacerdote, sacrificando e levando sangue pelo pecado do povo uma vez no ano. Louvado seja Deus. Agora pare e pense, nós, ou você que está nos acompanhando pela internet, que não é nem da nação de Israel,
não é hebreu, não é israelense, não é nem Israel, não é israelita nem israelense, e muito menos judeu. Fica difícil, né? Sendo que o Deus verdadeiro era toda essa maneira, tudo isso, né? Ah, mas quem que criou isso? O próprio Deus. Por Moisés, ele deu as ordens, foram feitas. Glória a Deus. Eram gentios na carne, chamada de circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você está entendendo, igreja? Essa situação é a situação atual de todos que não têm a Jesus ainda, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos, sem Deus no mundo. Sem Deus. Já pensou sem Deus no mundo? Deus poder parar. 13. Mas agora, olha que coisa forte, é agora na tua vida, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, é o versículo 13, Efésios 2, 13, vocês estavam longe, nós estávamos longe, né? Quanto longe nós estávamos muito longe, nós estávamos longe do aprisco, longe da glória, longe da presença, geograficamente também longe de Jerusalém, longe da terra santa de Canaã, longe do tabernáculo, longe do Monte Moriá, onde estava o templo do Senhor, Aleluia. longe da árvore da vida, longe do jardim do Éden, longe. Glória a Deus. Mas pelo sangue de Cristo chegasse perto. Você está entendendo? Glória a Deus. O sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Todo o sangue. E esse sangue nos alcançou. Você está entendendo? Nós longe, mas pelo sangue agora nós estamos perto, pertinho. Aleluia. Você vai ler, louvado seja Deus, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz. Versículo 14. O qual, Ele, Jesus, de ambos os povos, ou seja, de Israel e de nós, que não somos israelenses, melhor israelita, fez um povo só. Aleluia. Ele junta agora, derrubando a parede de separação que estava no meio. Que jeito? Na sua carne desfez a inimizade pelo sacrifício. Isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Versículo 16, principal aqui na minha opinião. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Aleluia. Mas como assim reconciliar ambos? Não é nós que estavam separados? Aqui está falando, vocês estão entendendo? Estão falando de dois povos. Aqui Paulo, pelo Espírito Santo, ele separa o mundo todo em dois povos.
povo de Deus, Israel, e todo o resto do mundo chamado gentios. Mas agora fala que ele pega e junta os dois e faz um povo só. E agora ele fala que pela cruz ele reconciliou os dois, ambos quer dizer os dois povos, com Deus. Mas espera aí, você estava dizendo que nós estávamos fora, nós que éramos estranhos às promessas. Por que agora você está falando que ele reconciliou dois? Porque até o mesmo povo de Israel sem Cristo não tem salvação. Pode ouvir aí, judeu, que essa mensagem alcançar. Israelense, israelita, hebreu, de hebreu, filho de hebreu. Que essa mensagem chegar até você. Sem Jesus, você também está separado. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram, todos. Você também, nação de Israel, pecou. Estão separados de Deus. Mas sermos reconciliados com o Pai por meio de Cristo Jesus, pela cruz. Por quê? Mas por que tinha que ser pela cruz? Não podia ser de outra maneira? Não poderia ser de outra maneira. Porque a cruz era maldição. E quando Cristo é posto na cruz, toda a maldição da lei, sabe a maldição? A maldição da lei era assim, igreja. Eu não falei que tinha mais de 600 mandamentos? Está escrito assim, e um dos mandamentos era esse, que foi escrito na lei. E foi o próprio Pai falou para Moisés, falou: escreve esse mandamento. Maldito todo o que não cumprir os mandamentos. Já entendeu? Maldito todo aquele que não permanecer nos mandamentos. Maldito, eu estou amaldiçoando, o próprio Deus falando para Moisés: maldito quem não cumprir, permanecer nos mandamentos da lei, Moisés. Daí o próprio Deus fala: todos pecaram. Você está entendendo? Todos se tornaram malditos. Todos se tornaram malditos. Tanto judeu quanto gentil, você está entendendo? Maldito. Mas não é uma pessoa que está amaldiçoando. Não é. Uma pessoa falar: maldito, você é maldito. É uma coisa. Não é o diabo também que está amaldiçoando. Porque o diabo pragreja nós mais do que quer ver o nosso fim. Tem muitos que às vezes estão ouvindo nós pela internet e está servindo o diabo achando que está fazendo certo. Servindo os Exus, os orixás, as entidades, achando que ele vai te ajudar. Ele quer ver o teu fim. Ele quer ver você destruído. Mas aqui não era maldição. Aqui havia uma maldição daquele que criou todas as coisas. Essa é pesada. A próprio Senhor, o próprio Criador que disse: haja luz, haja luminares, haja sol, haja lua, faça-se o homem conforme a nossa imagem, os animais. Ele mesmo agora é maldito todo que não cumpre a minha lei. Daí nós pela carne mentimos, nós pela carne cobiçamos a mulher, cobiçamos o homem, nós pela carne adoramos imagem, adoramos ídolos, quebramos o seu Shabat, aleluia, desonramos nossos pais, desonramos a nossa mãe e muitas outras coisas, se tornamos malditos. Eu já estou encerrando, igreja, mas agora eu vou mostrar, olha o segredo do Evangelho.
Deuteronômio, não precisa abrir, mas se quiser gravar depois, também a live vai ficar salva, quem quiser acompanhar depois. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, o 5º livro, glória a Deus, do Pentateuco de Moisés, da Torá de Moisés, a Torá, a lei, no capítulo 21, e no versículo 22, Moisés escreve o que Deus vai falando, e olha o que Deus fala para Moisés: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porque o pendurado, o crucificado, pendurado no madeiro, é maldito de Deus. Assim não contaminareis a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. O pendurado é maldito de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Aleluia. Todos que eram crucificados, o próprio Deus amaldiçoava. Deus falou para Moisés, pesado, né? O pendurado é maldito de Deus. O pendurado é maldito perante mim, Moisés. Eu amaldiçoo. Mas por quê? Eram as pessoas que cometiam crimes absurdos, e era digno de morte, e eram pendurados no madeiro. Coisa terrível. E o próprio Deus amaldiçoava. Agora depois, não precisa abrir também, mas depois pode até acompanhar, que vai ficar salvo. No livro de Gálatas, um livro antes do livro que eu li, ao Efésios, no capítulo 3, no versículo 13, é coisa tremenda isso, igreja. Isso é quase não pregado, né, irmão? Daí as pessoas ficam meio assim, mas por quê? Por que eu sou salvo? Por quê? Mas por que morreu na cruz? Poderia ter morrido de outra maneira, daria na mesma. Não, tinha que ser na cruz. Agora você vai entender o porquê. Primeiro, você entendeu a maldição de Deus sobre todo mundo, porque ninguém cumpriu a sua lei santa. A lei era santa, o problema não era a lei, o problema era nós. A lei é boa, é justa, o problema está em nós que não cumpre ela, que é boa. Não cobiçará a mulher do teu próximo, isso não é bom? Ou o teu pai e a tua mãe, não é bom? Não mentirás, não é bom? Então o problema não era a lei, o problema era nós. A lei era santa e justa, e a lei é espiritual, mas nós somos carnais. E aí veio, só que a palavra de Deus não volta. Maldito é maldito, não cumpriu, então é maldito. Quem nos resgatará de tal maldição? Quem nos salvará do corpo dessa morte? Quem pode me libertar de todo esse fardo, desse peso? Eu pequei não foi uma vez só contra a lei de Deus, milhares de vezes eu pequei contra a lei de Deus. Agora está tudo marcado, está tudo escrito, está tudo salvo. Quem me libertará da maldição eterna, do juízo eterno? Quem me tirará do lago de fogo, onde o fogo não apaga e o bicho nunca morre? Quem vai me tirar dessa situação? Quem? Gálatas, capítulo 3 e versículo 13. Eu vou ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. Ele foi longe por nós, hein, igreja? Ele foi longe, nós estávamos longe, nós estávamos longe, mas ele foi atrás. E a situação nossa era difícil de resolver. Estava difícil, muito pecado e ainda maldição do pai. Como que quebra a maldição do pai? O pai não volta atrás. É maldito, é maldito. Mas daí vem Cristo. Oh, aleluia. Se entrega por nós. É tremenda essa mensagem. Graças a Deus. Eu estou sendo mais edificado aqui do que os ouvintes. Graças a Deus. Aleluia. E ele está lá. Pilatos solta ou não solta? Mas ele sabia de tudo, porque ele veio para isso. Pilatos, hei de soltar? Vou soltar Jesus. O povo não solta Jesus, solta Barrabás. Daí, o que eu faço com Jesus o Nazareno? O Jesus de Nazaré. Aí o povo grita: crucifica-o, crucifica-o. Você está entendendo? Mas isso tinha um propósito. Há uma soberania do Pai. Há uma soberania do Pai. Então Pilatos julgou fazer aquilo. E entregou, soltou o homicida Barrabás, o filho do homem Barrabás, o herdeiro do Pai. E mandou crucificar Ben-Adã, filho do homem. Aleluia. Você está entendendo? Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. E ele é levado. E vai levando as costas a sua cruz. E ele cai. É ajudado. Mas chegando no topo da montanha, do Gólgota, no lugar da caveira, ele é posto. O dono da vida, olha o mistério. Fazer até com a mão direita. O dono da vida. O dono. O princípio de tudo. Está lá em cima de uma montanha em forma de uma caveira. Parece a cabeça de uma caveira. Por isso que é chamado o Monte da Caveira. O lugar da caveira. Gólgota. O Calvário. Ele está lá. E ali estão uns soldados e uma cruz do outro lado. Daí pegam o Filho de Deus, o dono da vida, aquele que tem a vida eterna, o Espírito eterno, o único que não tem pecado, nunca pecou, não sabe o que é pecar. Mesmo estando em carne, não pecou. Nem um santo dia. Era puro, nascido de virgem, preservado puro, e criador de tudo antes de vir ao mundo, porque diz que por ele o Pai criou todas as coisas, e nele foram feitas, tanto que está nos céus, quanto que está na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses. Agora é pegado ele, aqueles homens, mãos impuras, põe ele sobre aquele madeiro, pregam as suas mãos, juntou, pregam seus pés, levanta e afincam e deixam estendida. Para aquele soldado era só mais um sendo condenado. Eles eram acostumados a crucificar as pessoas, era normal. Até naquele dia foi Jesus, teve mais dois, era para ser Barrabás também, mas a Barrabás foi solto e Jesus ficou no lugar de Barrabás. Então, só cumprindo mais um dia de serviço. Mas de repente, quando eles batem aqueles pregos, põe aquela cruz de pé, e aquela cena, a palavra da vida pregada no madeiro. Naquele momento,
o sol se escurece. Oh Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Quando ele é trevas sobre toda a terra. Imagine, escuridão, em plena meio-dia. Ele foi pregado 9 horas da manhã, não, meio-dia, a escuridão sobre toda a terra. E da meio-dia até as 3 ele clamava. Ele clamava, sabe? O filho clamando ao pai. Eli, Eli, lama sabachthani, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Está entendendo? Que coisa. Glorioso. Aí às 3 horas da tarde, ele fala, tenho sede. E os guardas pegam uma esponja, um isopo, põem numa haste, numa cana, embebeda ela em vinagre e chega ali a boca. Quando ele prova, rela na boca, vinagre, ele fala, aí usa eles gostam de traduzir, né? Eu gosto dessa palavra também, do grego, tetelestai. Ele fala, Jesus fala, tetelestai, está consumado. Está consumado, Pai. Você está entendendo? É como eu falasse, o plano do Senhor, Pai, de salvar o pecador, completou-se. A dívida do pecador, agora ela é paga. A obra é consumada, é completa. Em tuas mãos, meu Pai, eu entrego o meu espírito. E ele assopra. O que ele assopra diz que houve um grande tremor de terra. Você está entendendo a cena? Não foi? Os guardas ficaram perplexos. Um grande temor. E as rochas racharam, se fendiam. E dentro do templo, logo do lado, que as montanhas é quase a mesma montanha do Monte Moriá. Moriá aqui, o Gólgota aqui, é como se fosse a mesma, uma do lado da outra. Jesus ali naquela cruz e do lado estava o templo, que eu falei no começo, que tinha um lugar, que tinha um véu que só entrava o sacerdote uma vez no ano. Quando Jesus fala, Pai, nas tuas mãos entrega o Espírito e expira, acontece isso, a terra treme. Medite que já está tudo escuro, plena 3 horas, desde a meio-dia, a terra treme, as pedras se racham, e o véu que separava lá dentro do templo rasga, de cima embaixo. Isso é Evangelho. Aleluia. Isso é Evangelho. Glorioso Deus. Foi redimido, você é redimido, é só acreditar e confessar. É 2 passos para tirar você do lago de fogo eterno e te ponhar você nas mansões celestiais. É 2 passos para tirar você da maldição do Pai eterna e ouvir, vinde bendito de meu Pai. É 2 passos para tirar você do lugar que não tem nem uma gota de água no inferno para refrescar sua língua e ponhar você nas margens do rio da vida, nas fontes das águas da vida eterna, a qual Ele mesmo te guiará, a qual Ele mesmo te apacentará. Qual que são esses 2 passos? Eu vou falar para você que está ouvindo, os 2 passos é esse. O primeiro passo é crer em Jesus. Ele morreu por você, ressuscitou, deixou o túmulo vazio, venceu a morte, não morre mais e voltará. Primeiro passo, crer. Mas irmão, aí eu estou salvo. Falta o segundo, é 2 passos. Qual que é o segundo? Confessar o nome dele, invocar-lhe o nome. Todo que invocar o seu nome será salvo.
Primeiro você crê. Ah, eu creio. Oh, que palavra tremenda. Entrou no meu coração. Eu senti que eu sou um escolhido. Agora você fala: eu creio, Senhor, salva-me. E você está salvo. Deixa o resto é resto. Ele vai limpar você de todos pecado, vícios, mazela. E você vai fugir do pecado agora, porque você sabe que o pecado produz morte, mas ele veio para que tenha vida, e vida com abundância. Ah, mas morrer não é mais mesmo, isso ficou para trás. Ah, mas ninguém voltou para contar. Ele voltou para contar e voltará para te buscar. Cristo vive, louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra. Antes eu encerro essa palavra, se coloque em pé. Glórias a Deus. Vamos fazer um minuto de oração. Eu vou orar pelos irmãos. Irmãos, orem por mim. Ore pelo diácono. Ore pelos fiéis da igreja, para que tenha ousadia de pregar sem vírgula a palavra de Deus, que o tempo está próximo. Ele já deu muito tempo, igreja. Ele já deu 2000 anos. Louvado seja Deus que Ele deu todo esse tempo. Ah, mas por que Ele deu todo esse tempo? É para te salvar. É para salvar você. Que se Ele viesse antes, você ia para o inferno. Se Ele vier antes e você ter se convertido, você ia para o inferno. Mas Ele não veio ainda. Então você é um chamado para a salvação. Ore por mim, pela minha família, eu orarei pelos irmãos. E aquele que está acompanhando pela internet, ore comigo agora. E aquele que sentiu no coração de se entregar a vida para Jesus, faça essa oração comigo e faça os 2 passos da salvação. O primeiro passo você já deu, que é o crer. Você creu. O segundo é confessar Jesus, é pedir, é não se envergonhar, é falar: agora eu sou crente, agora eu sou de Cristo. E o mundo que não quero saber se eu vou escandalizar, não quero saber se as pessoas vão rir de mim, não quero saber se as pessoas vão falar: ah, lá mais um que se converteu, mais um que está andando com a Bíblia debaixo do braço. Eu sou de Jesus agora. Ore comigo, entregue a sua vida a Jesus. Grandioso Deus, altíssimo e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai da glória, Pai querido, Pai santo, Deus santo, Deus de poder e de maravilha, a Tua palavra foi ministrada, Pai, o nome do Teu Filho foi engrandecido pelo Teu Espírito. Abençoa as almas que estão aqui nos ouvindo, abençoa também aquelas que estão agora acompanhando pela internet, aqueles que agora vão confessar o nome do Senhor. Ó Senhor, que seja, Pai, consumada a salvação na vida deles. Que nasça os filhos do Senhor neste momento, para a glória de Cristo, sejam libertos das correntes da morte, das correntes das trevas, e venham para a luz, para o Filho do Teu amor, Senhor. Que o Espírito de vida transborde nessas redes sociais, alcançando almas neste momento, Senhor. Que a palavra da vida eterna, para a glória de Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a minha vida, a vida dos irmãos que estão na frente desse trabalho. Diácono Leonardo, usa ele poderosamente. Abençoa a